Número 8 do Cefet. Então, se eu leio 5 páginas por dia de um livro, eu termino de ler 16 dias antes do que se eu estivesse lendo 3 páginas por dia. Então, que tal se eu pensar assim? Lendo 3 páginas por dia, eu termino em X dias, né? Lendo 5 páginas por dia, eu termino em X menos 16 dias. Que tal? Coloquei ou não coloquei o raciocínio que está no texto? Se eu leio 5 páginas por dia, eu termino de ler o livro 16 dias antes do que se eu tivesse lendo 3 páginas por dia. Eu terminaria em X dias. Foi? Faz aí agora. Manda ver. Essa parte eu fiz. Só que aí no final deu 24. Aí eu não entendi. A pergunta é quantas páginas tem o livro. Ah, então. Ah, tu chegou a Ah, fazer tá. isso? Não, entendi. Ah, tá, entendi. Tá? Então vamos lá, então vou continuar. Pensei que tu não tinha nem conseguido começar, né? Então, são grandezas inversamente proporcionais, né? Porque quanto mais páginas eu leio por dia, menos dias leva para terminar o livro. Então, antes de multiplicar, eu vou ter que inverter uma delas, por exemplo, eu vou inverter essa daqui, x sobre x menos 16, e vou multiplicar cruzado. 3 vezes x, 3x. 5 vezes x menos 16, vai rolar uma distributiva aqui, né? 5 vezes x, 5x. 5 vezes 16, 80, né? 80. Jogando para cá, 3x menos 5x igual a menos 80. Se menos 2x igual a menos 80, a gente multiplica por menos 1. X é igual a 40 dias, né? E não páginas. A pergunta é quantas páginas tem o livro? Então, lendo 3 páginas por dia, eu leio esse cara em 40 dias. Então, é só a gente calcular 40 vezes 3. 40 dias, né? Cada dia lendo 3 páginas. O total são 120 páginas. A resposta era a letra A. Certo, João Vitor? Foi? Tranquilo, só eu inverti na hora de fazer a conta. Por isso deu 24. Mas foi só isso. Eu tinha Ah, feito o raciocínio todo certo. chegou a montar certo, né? É igual Aham. aquela do avião. Logo no início, acho que número um, 2, do negócio do avião que chegava 45 minutos antes e ele não dizia quanto tempo levava, só dizia. Quando não disser, você bota X. Bota um X aí, né? E vai fazendo. Fala aí, Daniel, boa noite, tudo bem? Boa Daniel, noite, beleza? E aí, meu amigo, beleza? como é que foi aí a resolução das questões de regra de três, simples, composta, direta, inversa? Conseguiu fazer tudo, não conseguiu? Foi maneiro. Teve umas que eu não consegui fazer, como a do avião, mas. Pode falar qual foi que a gente corrige agora. Essa aqui do Cefet, que eu acabei de corrigir com o João Vitor, tu entendeu? Conseguiu fazer aí? Aham, essa foi maneira. Beleza. Beleza, beleza. Gente, eu não mandei o gabarito delas para vocês não, né? Já já eu mando, tá? O gabarito de todos esses probleminhas, tá? Tem até em vídeo eles gravados para vocês darem uma conferida. Fala aí, Daniel, qual foi a sua dúvida? Qual é a do avião? Que avião? Ah, essa acho que é 4. Ou 4 ou 5. É 5. Ai, ó, foi esse lance que eu tava comentando. É parecida com esse lance da das páginas do livro, que ele não diz o tempo da viagem, né? Vamos lá, vamos corrigir ela. Um avião a uma velocidade de 540 km por hora pousa no aeroporto de uma cidade às 11 da manhã. A velocidade de 720 km por hora, ele pousaria nessa mesma cidade às 10h15. Determine a distância percorrida pelo avião. Né? Ele não disse o tempo de viagem, ele só fez uma comparação, né? Ó, indo a 540 ele chega às 11, se fosse 720 ele chegaria a 10h15. Então, peraí. Velocidade sendo comparada com o tempo de viagem. Indo a 540 km por hora, ele vai levar X horas ou X minutos. Vamos botar em minutos o tempo, né? Porque a diferença é de alguns minutos, né? Vamos dizer que o tempo seja em minutos. Indo a 720 km por hora, ele vai chegar em
x menos 45. Não é? Não é? 45 minutos a menos de viagem. Então, quanto é esse tempo, então? Né? Bom, regra de 3 com grandezas inversamente proporcionais, né, pessoal? Quanto maior a velocidade, menor é o tempo de viagem. Então, antes de multiplicar cruzado, eu vou ter que inverter uma delas. Vou inverter essa aqui, x menos 45 foi para cima e o outro x foi para baixo. Vou multiplicar cruzado, porém, antes de multiplicar cruzado, eu posso fazer simplificações, por exemplo, cortar o zero de cima com o zero de baixo. Tanto 54 quanto 72 são múltiplos de 9, né, galera? Dividir por 9 em cima e embaixo vai me ajudar a deixar essa conta menor. Tá acompanhando aí, Daniel? 6 de 9, 54, 9 vezes 8, 72. Ainda dava por 2 em cima e embaixo, vai dar 3 e vai dar 4. Bem melhor, né, lá? 3 vezes x, 3x. 4 vezes x menos 45, também vai rolar uma distributiva aqui. Vai dar 4x menos 4 vezes 5, 20, vão 2, 4 vezes 180. Jogando para cá, vai dar que menos x é igual a menos 180, multiplico por menos 1, x é igual a 180 minutos. Lembra que logo no início a gente está comparando em minutos, né? Eu tirei 45 minutos, então a resposta aqui vai dar em minutos. Só que não é a pergunta, não é o tempo de viagem, e sim a distância percorrida. Esse problema tem até a ver com física, né? Se você está com a física em dia, você sabe que velocidade é espaço sobre tempo. Se não está com a física em dia, você pode usar matemática para resolver essa parada aí usando uma nova regra de 3, né? Porque indo a 540 km por hora, ele não fez nesse tempo de x, que é 180 minutos? Vamos fazer uma nova regra de 3, vamos fazer com a pura matemática aí, ó. Lembrem-se que a velocidade é uma grandeza indireta, né? Ela é a comparação do espaço É delta percorrido. S sobre delta T. Uhum. Então, se ele disse 540 quilômetros por hora, o que ele está te dizendo? Que o cara percorre uma distância de 540 quilômetros a cada 1 hora que passa. Então, eu posso formar assim: o cara percorre uma distância de 540 quilômetros a cada 60 minutos, né? Quantos quilômetros ele vai percorrer então em 180, que foi o tempo de viagem? Pô, de cara tu já percebe que essa coluna aqui ficou 3 vezes maior, né não? Se de um lado fica 3 vezes maior e são grandezas diretamente proporcionais, se triplicou de um lado também vai triplicar do outro, né? Ou seja, 540 vezes 3, 1.620 quilômetros é a distância entre essas cidades. Que tal, galera? Tranquilaço, tranquilaço? Que mais, Daniel? Que mais, João, que vocês não conseguiram? Foram só essas mesmo? Foram. Mataram a última da Epicar? Era a última que era da Epicar? Colégio Naval? Qual era? Pedro II? Mataram essa 14? Essa não deu tempo de eu fazer, não. Eu também não fiz. Façam agora. Vamos lá. Ela é Beleza. maneira, hein? Ela é quente, hein? Ela é a última mesmo? É. Depois a gente vai para equação. Então vamos lá, meus queridos. Matando ela aí, vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem. Enquanto isso, eu vou pegar uma água ali, tá? Vamos lá. Uma empresa foi contratada para executar um serviço de pintura no alojamento dos alunos do primeiro ano da Epicar. O prazo estabelecido no contrato para a conclusão do serviço foi de 10 dias. O serviço começou a ser executado por uma equipe de 6 funcionários da empresa. Espera aí, então. Número de funcionários: 6. Cada um trabalhando 6 horas por dia. Horas por dia. 6, né? 6 funcionários, cada um trabalhando 6 horas por dia. Ao final do 8º dia de serviço, então concluíram em 8 dias,
somente 3/5 do serviço. Então, vou dizer serviço. 3/5 de pintura haviam sido executados. Somente 3/5 do serviço. Para terminar o serviço dentro do prazo, a equipe de serviço recebeu mais 2 funcionários. Então, olha lá, de 6 foi para 8 funcionários. E todos passaram a trabalhar 9 horas por dia. Com isso, a produtividade da equipe duplicou. Opa, entrou uma nova parada que ele não tinha comentado sobre produtividade, né? Então, vamos acrescentar aqui um P de produtividade, que antes era 1 e agora virou 2. Que tal eu colocar assim? Duplicou a produtividade, né? A potência da equipe, que era de fazer um serviço, agora ela consegue fazer o dobro do serviço. A nova equipe, para concluir o trabalho, gastou mais de um dia, mas menos de 2 dias. De fato, faltavam 2 para chegar em 10 dias de serviço, então concluiu em um dia e pouco. Né? Um dia e um pouquinho do último dia, que eu não sei, vou chamar de X dias. E claro que quanto falta para concluir o serviço? Se já fizeram 3/5, faltam 2/5 do serviço. Que tal, rapaziada? Armaram assim? Foi igual o meu até aqui? Alguém quer discutir alguma dúvida, alguma parada que não tenha entendido? Ó, ficou assim para os funcionários, 6 está para 8, assim como horas por dia, 6 para 9, assim como produtividade entrou no finalzinho, dias e serviço, que antes tinha feito 3/5. Então os caras têm um prazo de chegar no 10º dia, concluindo mais 2/5 da obra, é o que falta. E agora os funcionários trabalham 9 horas a cada dia. Bom, galera, agora muita atenção, porque é hora de comparar quais grandezas são diretamente e inversamente proporcionais em relação a quem? Em relação à coluna que tem o X, tá? Não pode ser comparando uma com a outra igual um maluco, não. É sempre em relação à coluna que tem o X. Então, ó, se a gente aumenta a quantidade de funcionários, a gente vai diminuir a quantidade de dias. Né? Então, funcionários e dias de serviço são grandezas inversamente proporcionais. Se a gente diminuir a quantidade de dias, como eu já botei seta para baixo, quer fazer a obra em menos dias, claro que a gente tem que trabalhar mais horas por dia, né não? Se a gente quer fazer a obra em menos dias, claro que a produtividade tem que ser maior. Quanto maior a produtividade de uma equipe, em menos dias a gente conclui o serviço. Se a gente vai fazer obra em menos dias, a gente vai fazer menos serviço, claro. Então, entre dias e serviço é GDP, é grandeza diretamente proporcional. Mas entre dias e todos os outros é GIP. Todos esses caras são grandezas inversamente proporcionais aos dias, né? Então, acho que o mais fácil aqui, né, galera, é a gente inverter só esses dois, né? Bom, como é que a gente monta a regra de 3 composta? A coluna que tem X fica sozinha, no sinal de igual. Nesse caso, o X vai para cima e o 8 vai para baixo, porque eu estou querendo inverter. Todos os outros eu mantenho multiplicando. 6 sobre 8 vezes 6 sobre 9 vezes 1 sobre 2 vezes. Aqui eu inverto. O 2/5 vai para cima, o 3... Sendo que aqui eu já podia até cortar esse com esse, né? Ia ficar 3/2, aqui vai virar 2/3. Que tal até aí, pessoal? Posso seguir? Na cara aqui, tchum e tchum, né? 2 de cima com 2 de baixo. 6 e 3, ambos por 3. Aqui dá 1 e aqui dá 2, né? 2 e 8, aqui dá 1 e aqui dá 4. 6 e 9, ambos por 3, aqui dá 2 e aqui dá 3, né? Beleza, beleza, beleza. Então, no fim das contas, vai ficar que x está para 8, assim como aqui só ficou um 2, né? 2 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 2, sobre 4 vezes 3 vezes 1, que dá 12. Ainda dava para simplificar mais um pouquinho. 2 e 12, aqui dá 1 e aqui dá 6. Então, multiplicando cruzado, 6x, 1 vezes 8, é igual a 8. Se 6x é igual a 8, x é igual a 8 sobre 6,
que é igual a... Não vai dar exato, né, galera? Simplificando aqui por 2, vai dar 4/3, né? 4/3, se a gente for dividir, dá 4/3 do dia, né? Não esqueça que esse x ele está embaixo do quê? Dos dias. Então a gente, de fato, ele até tinha citado isso, né? A nova equipe, para concluir o trabalho, vai gastar mais de um dia, porém menos de 2 dias. Ou seja, vai dar um valor quebrado mesmo. Já era de se esperar isso, né? Não deu os 10 dias de serviço completo, né? Foi um dia e mais 1/3 do dia, não é isso? 1 vezes 3 é 3 para chegar a 4, 1. Isso em número misto seria 1 inteiro e 1/3, tá? E a pergunta é: então o número de horas que cada funcionário da nova equipe trabalhou no 10º dia de trabalho vai ser o quê? Vai ser um número que está compreendido entre quanto e quanto? Bom, um dia completo de serviço são quantas horas de serviço? 9, né? A equipe está trabalhando 9 horas por dia, não é isso que ele disse? A partir de agora, depois da entrada dos 2 camaradas. Então, eles vão trabalhar no 9º dia, eles vão trabalhar as 9 horas completas. E no último, 10º dia, eles vão trabalhar 1/3 das horas do dia. 1/3 de 9. 1/3 de 9 é 9 dividido por 3, que vai dar mais 3 horas. Então, no 10º dia, a equipe vai ter 3 horas de trabalho e não os 9 dias cheios que todo mundo estava trabalhando até então. Ela vai trabalhar, essa equipe vai trabalhar 9 dias, até o 9º dia, às 9 horas, e no 10º dia vai trabalhar só 1/3 da quantidade de 9 horas de trabalho, ou seja, quantidade diária de horas por dia de trabalho, ou seja, vai trabalhar 3 horas. É um número que está compreendido entre 2 e 4, seria a resposta correta, letra D. Que tal? Enjoadinho, né? Maneirinho, né? Circula ele aí, tá? Para depois vocês fazerem. Olha, muitas vezes cai isso aí, tá? De você no meio do caminho mudar alguma coisa. Tipo isso, já tinha uma equipe no meio do caminho contratou mais 2 funcionários. Tem uns do Colégio Naval que cai muito assim, um navio tinha ração para 50 dias para os seus tripulantes, mas no 25º dia resgatou 10 náufragos. Ah lá, é um problema que no meio do caminho muda a situação, no meio do caminho aumentou a quantidade de náufragos. Então, por mais quantos dias a gente vai ter ração? Só que você já tinha consumido 25 dias de ração, tal. Então, fiquem atentos a isso, esses problemas que ocorre uma mudança no meio do caminho, né? Mudou a quantidade de dias, mudou a produtividade, mudou horas por dia trabalhada, né? Ainda teve essa pegadinha aí no final, que é 1/3 do dia de serviço, e cada dia eles trabalham 9 horas. 9 horas por cada dia. Então é 1/3 dessas 9 horas que eles trabalhariam no último dia. Eles não precisaram trabalhar mais 9, eles só precisaram trabalhar mais 3 horas. Foi, pessoal? Tranquilo? Dúvida? Alguma dúvida? Todos os demais vocês conseguiram? Foi. Já já eu mando o gabarito, tá? Eu acho que eu não mandei gabarito ainda não dessa folhinha. Já já eu mando o gabarito. Gente, muito bem. Eu precisava trabalhar essa aritmética básica com vocês, porque elas podem estar dentro, essa aritmética pode estar dentro de qualquer outro problema, como eu expliquei, né? Você pode ter um problema de área e que dentro tem a porcentagem. Seu João vai aumentar em 10% o comprimento e reduzir em 30% a largura. Qual vai ser a nova porcentagem da área? Né? Você pode ter um problema de, enfim, que mistura área com álgebra, que é o que eu vou entrar agora, com razão. Aliás, pessoal, mandei uma lista extra de porcentagem, tá? Para vocês fazerem. Façam ela toda, tá caprichada aquela lista, hein? É nível 3º ano. É até uma lista do Pedro II. É nível 3º ano, mas ó, vale muitíssimo para esses concursos todos aí, tá? Vale muitíssimo para os nossos concursos, tá? Então, bom, tendo trabalhado essa parte básica da aritmética, vamos entrar na álgebra. Normalmente eu faria com toda a calma primeiro as equações do 1º grau. Mas essa é uma turma avançada, né? Eu não preciso revisar com vocês as regrinhas de equação do 1º grau, vocês não estão mais no 9º ano.
né? Eu acho que a gente pode ir direto para as equações do segundo grau, para a gente entrar logo nas funções, que é um tema muito explorado no Colégio Naval e na EPICAR também. Mas primeiro, vamos lá. Técnicas de resolução de equação do segundo grau. Você vai bem nisso, João Vitor? Sabe fazer por soma e produto, por quando ela é completa, quando ela é incompleta? Domina legal esse assunto? É? Daniel, você vai bem nisso também, cara? Precisa de alguma introdução? Vocês são feras nisso, né? Inclusive, o Daniel já teve aula comigo desde o oitavo e nono ano, já aprendeu isso tudo aí. Então, pessoal, eu acho que eu nem preciso gastar muito tempo discutindo, né? Quando a discussão do delta, né? Vocês já estão ligados nisso também, né? Para que tenha duas raízes reais iguais, duas raízes reais diferentes, não tenha raízes, sabem de tudo isso, né? Vou seguir, hein? Qualquer coisa me interrompe aí, tá? Esse resuminho tá todo aí. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos direto para os problemas então, tá? Podem fazer. Número 3, 1 minuto para fazer. Então, assinale a única alternativa que traz todos os valores de m, tais que o conjunto solução da equação x² menos 6x menos m igual a zero é vazio em reais. Para que dê uma solução vazia, significa o quê? Que o discriminante vai ter que ser negativo, abaixo de zero. Que é o discriminante? b² menos 4ac tem que ser menor que zero. B vale menos 6, que é o quadrado da 36, menos 4 vezes 1 vezes o tal menos m, que é ele está no lugar do c, né? Tem que ser menor que zero. 36 menos 4 vezes menos m dá mais 4m, tem que ser menor que zero. Então 4m tem que ser menor que menos 36, então m tem que ser menor que menos 36 quartos, então m tem que ser menor que menos 9. Bora, número 4, fazendo agora. E aí, galera? 2y² menos 2y mais 2c igual a zero. Para qual valor de c a equação? Letra A tem duas raízes reais iguais, letra B tem duas raízes reais diferentes, letra C não tem raízes reais. Bom, de cara, primeiro eu vou simplificar todo mundo por 2. Eu posso fazer isso se der para cortar todo mundo. y² menos y mais c igual a zero. Para que tenha duas raízes reais iguais, o que tem que ocorrer?
o discriminante, o delta, tem que ser igual a zero, né? Então, o delta igual a zero, ou seja, b ao quadrado menos 4ac tem que ser igual a zero. Menos 1 ao quadrado, que dá 1, menos 4 vezes 1 vezes o próprio c igual a zero. Menos 4c vai ser igual a menos 1. Multiplico por menos 1, 4c igual a 1, c igual a 1 quarto. Acharam isso? C tem que ser 1 quarto para que tenha duas raízes reais iguais. Para que tenha duas raízes reais e diferentes, é o caso do delta maior que zero. Delta maior que zero, então b ao quadrado menos 4ac maior que zero. Menos 1 ao quadrado, que dá 1, menos 4 vezes 1 vezes c maior que zero. Aí vocês têm que ter uma atenção aí na hora de resolver essa inequação, tá? Quando a gente multiplica uma inequação por menos 1, a gente inverte os sinais, mas inverte também a desigualdade, tá, galera? Um tema que eu também não parei para relembrar com vocês, mas acho que vocês sabem disso. O menos 4c vai dar 4c, o sinal de maior vira menor e o menos 1 vira mais 1. E aí o c menor que 1 quarto. Beleza? E letra C, para que não tenha raízes reais. Para que não tenha raízes reais, o que tem que acontecer? O delta tem que ser abaixo de zero. Aí a resolução vai ser a mesma, só que vai acabar dando invertido quando tu multiplicar por menos 1. Então aí vai dar que C é maior que 1 quarto. Então, para valores de C maiores que 1 quarto, não tem raízes reais. Para valores de C menores que 1 quarto, tem duas raízes reais diferentes. E para C igual a 1 quarto, vai ter duas raízes reais iguais, ou também chamado de uma raiz dupla. Certo, pessoal? Vamos em frente, vamos em frente. Número 5. Os valores de Q para que a equação tenha raízes reais e iguais. Bom, o A dessa equação vale 1, o B vale isso aqui, e o C, atenção, porque o C ele vale 3 mais Q ao quadrado. Né? Então tudo bem, ele quer raízes reais e iguais, então o delta tem que ser igual a zero. Né? Ou também uma raiz dupla. Ou seja, B ao quadrado, que é 2Q menos 1, menos 4 vezes A vezes C, que é 3 mais Q ao quadrado, é todo esse pedaço aí, né? Isso vai ter que ser igual a zero. Aí, ó, lembram dos produtos notáveis? O quadrado de uma diferença? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é um mesmo, mais o quadrado do segundo. E aqui o menos 4 faz uma distributiva, chuveirinho. Menos 12 menos 4Q ao quadrado, igual a zero. Ah, que legal. 4Q ao quadrado corta com menos 4Q ao quadrado. Tchum, tchum. Menos 2 vezes 2Q, menos 4Q. 1 menos 12, menos 11. Isso é igual a zero, joga para o outro lado. Menos 4Q igual a 11, multiplico por menos 1. Q é igual a menos 11 quartos. Que tal, galera? Foi? Podem fazer a B, vamos lá.
duas raízes reais e distintas. Então ele quer o delta maior que zero. Aí vai cair numa inequação. Aí fiquem atentos, tá? Se precisar multiplicar por -1, inverte também o sinal da desigualdade. Isso é uma inequação do segundo grau, se eu não me engano. Não sei se vai cair no segundo grau ou não. Vamos ver agora. O A vale 4, o B vale 1 menos 4m, e o C vale m ao quadrado mais 2. Então, olha lá. B ao quadrado, que é 1 menos 4m, tudo isso ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, tem que ser maior que zero. Pessoal, a reunião vai cair em uns 10 segundos. Então, eu quero que vocês continuem fazendo quando a reunião cair, tá? Podem fazer o C, o D e depois os outros probleminhas que eu vou marcar para vocês, tá? Isso é só o aquecimento. Então aqui, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, 16m ao quadrado. Aqui vai dar menos 16m ao quadrado, menos 32, maior que zero. Vai tchum e tchum. Nem vai dar do segundo grau, vai dar uma inequação do primeiro grau ainda. Menos